Muito bem, a gente já está gravando e vamos falar só um pouquinho sobre o irmão Tiago. Irmão Tiago Lima, atualmente ele é administrador, missionário de serviços familiares, membro do Sumo Conselho de Destaque, especialista de autossuficiência e bem-estar, mãozinha um pouquinho ocupado, né? E hoje ele resolveu vir falar para a gente sobre revelação pessoal. Irmão, se o senhor puder falar um pouquinho mais sobre a sua biografia, sobre você e sua família, sinta-se à vontade. Obrigado, Fala. irmã. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer, uma satisfação estar com vocês aqui. Sempre que eu tenho um convite para falar sobre Jesus Cristo e seus ensinamentos, eu sinto muito à vontade, confortável em aceitar. Gosto muito de ter a oportunidade, né, como filhos do Pai Celestial, de poder aprender mais sobre ele e seus ensinamentos. Eu sou o Tiago Lima, faço parte da Igreja de Jesus Cristo desde os meus 11 anos de idade. Eu sou um converso, tenho uma história, talvez não vou ter oportunidade hoje para contar para vocês, mas Cristo foi muito misericordioso comigo, me deu a oportunidade de conhecer seu Evangelho quando eu estava totalmente perdido, numa situação familiar muito difícil e desafiadora. E ele viu lá um menininho numa cidadezinha de 10 mil habitantes e resolveu enviar os missionários lá, não tinha igreja lá, e os missionários me encontraram minha avó que cuidava de mim, e tudo mudou. Assim, a minha vida, eu não consigo imaginar ela sem o Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu sou suspeito em falar. Eu sempre, quando eu presto testemunho sobre a Igreja de Jesus Cristo, eu sempre cito, né, que eu tenho dois testemunhos, assim por dizer. Um é aquela oração que é feita, onde a gente pergunta se a igreja é verdadeira, se Joseph é o profeta. E aí eu tive a minha resposta, mesmo garoto. E outro testemunho que eu tenho é a minha vida, né? A vida que eu tenho por meio do Evangelho de Jesus Cristo, os ensinamentos que eu apliquei na minha vida e tenho aplicado, é o maior testemunho que eu tenho que esse Evangelho é verdadeiro. Pois mudou a minha vida, tem mudado e tem mudado a vida da minha família. Hoje eu sou casado com a irmã Luana Lima. É a melhor escolha que eu já fiz na minha vida, na minha existência. Escolher ela como companheira. Ela fala que me escolheu e eu falo que eu escolhi a ela, mas há discussões nesse assunto. Nós temos dois filhos muito especiais. O Pedro tem 13 anos e o Benjamin, que tem 10. E nós somos aqui de Serra, Espírito Santo, uma cidade, uma terra boa. Eu sempre brinco que quando as pessoas descobrirem esse nosso estado aqui, vão invadir, porque é muito bom. É um lugar, tem praia, tem montanha, tem dunas, tem interior, cachoeira, tem tudo. O que vocês acharem que o Pai Celestial fez de paraíso está aqui na nossa região. Então, espero que aqueles que não conhecem possam um dia conhecer. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre revelação pessoal. Sei que é um assunto que para muitos pode já ser um assunto conhecido, mas eu gosto muito do tópico do assunto. Eu achei pertinente de falar sobre isso nesta noite. Eu queria fazer um combinado com vocês, a gente começando agora. Fiquem à vontade para interromper, no sentido de trazer uma inspiração, um conteúdo, uma pergunta, tá? Fica muito tranquilo. Vai ser um bate-papo. Outro combinado é que muitas vezes, quando a gente está numa aula ou assistindo uma conferência, uma reunião sacramental, nós ficamos muito preocupados ou atentos no que a pessoa vai dizer, a palavra que a pessoa vai dizer, que como aquilo vai ajudar a nossa vida. E eu gostaria de começar dizendo que gostaria que vocês prestassem mais atenção no que vocês vão sentir, porque é por meio desse sentimento e os pensamentos que vocês vão saber a vontade de Deus para a vida de vocês. Então, talvez o que eu vou dizer aqui é algo que vocês já ouviram, já estudaram, já praticaram ou praticam, mas o Espírito Santo é o que faz o trabalho, né? Ele que ensina e que converte. Então, preste muita atenção a esse espírito, a esse sentimento, e eu faço uma promessa de que o Senhor vai falar aquilo que vocês precisam entender e perceber nesta noite, tá bom? Então, para a gente começar, eu vou compartilhar com vocês aqui uma breve apresentação. É,
Seu microfone, irmão, desligou. Opa, obrigado. Uma coisa que eu acho muito especial nos dias de hoje, sempre, é que Deus, ele, em sua misericórdia, ele é dono de todo o universo, criou todas as coisas, mas existe uma coisa que ele não terceiriza, ele não passa para ninguém fazer ou resolver para ele, que é a comunicação com os teus filhos. Então, hoje nós temos a oportunidade, nós fizemos agora há pouco uma oração, e nós temos a oportunidade de falar com o Senhor, e ele tem a oportunidade também de falar conosco. E a grande pergunta, né, que a gente fala quando a gente fala sobre revelação pessoal, é como que Deus fala comigo hoje, né? Como que ele fala comigo, como que ele se manifesta a mim. Quando o presidente Russell M. Nelson ele foi chamado profeta, não sei se vocês se recordam, mas ele deu um discurso muito poderoso falando sobre revelação para a igreja e para a nossa vida. Não sei se vocês vão se recordar, mas ele disse, parafraseando o que ele disse que vai chegar um tempo que aquelas pessoas que não conseguirem ou não aprenderem a receber revelação, elas vão ter desafios para continuar seguindo o Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós vivemos esses dias e hoje revelação é algo que nos ajuda a saber a vontade de Deus para a nossa vida. Aí nós vamos entender um pouquinho sobre esse contexto, do que a revelação ela se estrutura, como nós podemos fazer uso dela em nossa vida e como isso nos ajuda a passar pelos desafios, né, que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Para a gente ter uma compreensão mais apurada, eu queria ouvir de vocês, aí fiquem à vontade. Eu não sei como que é a dinâmica aqui, irmã Su, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês o seguinte: na compreensão que vocês têm hoje, né? Quando fala sobre revelação pessoal, o que que vem na mentalidade, na cabeça de vocês, né? O que que seria uma revelação pessoal? E aí vocês fiquem à vontade aí, um, duas ou três pessoas, aquele que sentir. O Marcos já levantou a mão aí. Vamos lá, Marcos. Então, para mim, a revelação pessoal é um dom que o Senhor ele nos deu para que ele pudesse nos orientar aqui, né? Então, nós temos várias formas de ser orientados, como por meio dos profetas, da palavra dos profetas, dos apóstolos, por meio das escrituras, né? Mas, assim, a revelação pessoal, para mim, é uma forma, assim, muito íntima do Senhor falar comigo, sabe? Ele me conhece, ele sabe como eu consigo captar melhor as coisas que ele tem para me dizer, né? Então, por exemplo, normalmente as minhas revelações pessoais elas vêm em sonhos, né? Então, cada pessoa tem a sua forma mais distinta de receber revelação, né? Mas para mim, né, a revelação pessoal é justamente essa comunicação íntima do Senhor, sabe? Quando ele sabe como você vai entender as coisas que ele quer que ele quer que você entenda, e ele sabe exatamente como revelar elas para você. Excelente. Obrigado, irmão Marcos. Irmã Luciene. Eu algumas vezes percebo revelação pessoal nas mensagens, nas aulas, mas assim, eu confesso que individualmente, individualmente assim, essas revelações são pessoais, mas eu ainda tenho alguma dificuldade para saber quando é o Senhor ou a voz na minha cabeça. Eu ainda tenho uma certa dificuldade. Nós vamos falar sobre isso, irmã. E obrigado por compartilhar. Eu acho que esse é um desafio de muitas pessoas. É, eu E a tenho jejuado pedindo discernimento porque eu sei que é necessário. sim, e muitas vezes as pessoas ficam preocupadas assim, o quanto é a minha vontade tentando fazer eu entender que é Deus falando comigo. E a gente fica Isso, meio sem, tipo, será que eu estou me sabotando? Ou isso.
Vamos lá, a gente vai descobrir esse mistério e o Senhor vai nos ajudar a entender. Bastante pessoas levantaram a mão. Acho que se eu não estou vendo, desculpa, gente, mas vocês podem falar. Aqui eu estou vendo o irmão Raimundo, a irmã Márcia e Juliana. É isso mesmo? Isso, irmão. A gente tem a irmã Juliana, a Márcia, ela só não é um levantar de mão, É levantar a mão, sim. é levantar a mão? Então vamos É que eu usar não sei de. fazer isso. Ah, tá. Vamos lá, pode falar, irmão Raimundo. Então, por meio da oração, vamos automaticamente sentir o Espírito do Senhor. Então, devemos seguir, né, o sussurro do Espírito, a orarmos e buscarmos a vontade do Senhor. E também é uma revelação para nós, né? Quando eu orei para saber se o livro de Mormon era a palavra de Deus, automaticamente eu recebi a revelação pessoal de que esse é o Evangelho restaurado do Salvador Jesus Cristo, de que realmente o livro de Mormon é a palavra de Deus. Então é algo que ninguém pode tirar de mim, é algo, uma revelação pessoal. Então realmente eu tenho esse testemunho. Então é isso, é seguir o Espírito, né? Obrigado, irmão Raimundo. Vamos lá, na ordem aí, acho que agora é a irmã Márcia, né? É, eu mudei nome, era Marcinha, agora é Márcia. Eu sou uma pessoa bem teimosa, desde a época da primária. Sempre fui teimosa e briguenta. Briguenta mesmo. E de acordo com o que eu fui crescendo, amadurecendo isso em mim, na época de seminário, instituto, e hoje eu estou amadurecendo muito isso em mim. Eu estava lendo a minha bênção semana passada e lá diz que é para mim ouvir a voz do Espírito Santo, que é o meu companheiro constante. E isso repete 3 vezes na minha bênção. E sempre quando eu vou em algum lugar, ou sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu sinto, não vai, não faz, não vai em tal atividade, não vai em tal lugar. E eu sou extremamente teimosa e eu vou. E sempre acontece algo que me decepciona, sempre acontece algo que me chateia. E muitas vezes o Senhor ele fala comigo bem forte mesmo, e eu sou teimosa. E muitas dúvidas que eu tenho hoje com relação à minha vida vêm em sonhos. E eu vou lá para ver o que diz o sonho e é certeira, sabe? O que diz no meu sonho. Muitas vezes com relação à ansiedade de querer ir embora de onde eu estou, a situação da qual eu estou passando hoje sozinha. Então, eu tive um sonho essa semana que diz exatamente isso. Confia no Senhor. É o tempo do Senhor. Então, às vezes, os barulhos em volta da gente não deixa a gente ouvir aquela voz mansa, suave e diz bem forte: não vai, não faz, não. E muitas vezes nós somos teimosos e as consequências vêm. E é isso que eu queria compartilhar, sabe? Obrigado, irmã Obrigada. Márcia. Obrigado. Irmã Guadalupe. Hum. Uma coisa que eu aprendi, e foi até com o meu bispo, Tiago Lima, que é justamente isso, essa nossa conexão com o nosso Pai Celestial e com Jesus Cristo, que nos traz essa revelação pessoal. No tempo que ele foi o meu bispo, ele sempre tocava nessa tecla, né? Como que nós podemos ter essa revelação pessoal? E eu pude aprender isso de várias formas, com duras formas, né? Escritura, muito jejum, muita oração, e hoje eu posso realmente orar, ou citar, ou conversar, ter uma proximidade melhor com Cristo, com o Pai Celestial, de mostrar que realmente eu tenho essa conexão. Eu recebo
alguma, eu não vou dizer que todas as vezes, mas eu sinto que o Senhor, ele me fala comigo com mais proximidade, com, com me mostrando o que ele realmente deseja como filha, porque eu busquei, né, essa aproximação e ele revela realmente o que eu preciso. Nem sempre, nem na minha hora, claro que não. Mas eu tive que buscar, foi um período grande, mas eu tive que aprender e eu estou buscando dia após dia, mas realmente eu estou conseguindo, né, ter essa revelação pessoal agora. Obrigado, irmã. Obrigado por compartilhar. Eu vi aqui a irmã Leda, acho que ela levantou, depois tirou. A Juliana também. Vocês ainda desejam falar, irmãs? Acho que vou seguir então, tá bom? É, Irmão, sim, irmão Marcos. o irmão Kleber, ele falou uma coisa no chat. Ele falou o seguinte: a revelação pessoal para mim é a misericórdia e a ajuda de Deus em me ajudar a me manter no seu caminho. Muito bom. Obrigado, irmão Kleber. É, a irmã Leda aí, acho que agora levantou a mão. Estamos te esperando, irmã. Irmã Leda vai falar? Liga o microfone, irmã. Eu Tá posso cons- falar? tá- já está conseguindo falar? Já agora a gente está te escutando, irmã. Sim, irmão. Olha, em relação à revelação pessoal, eu tenho muitos para outras pessoas. Agora, quando chega para mim, eu não estou conseguindo obter as respostas. Em relação à minha saúde, eu queria muito saber em relação a casamento. Então, esses dois tópicos, eu não estou conseguindo obter resposta nenhuma. Tá, E isso tem atrapalhado muito a minha vida, porque eu fico insegura. Eu também tenho experiência de sonhos, como o senhor falou, e que às vezes acontece de eu sonhar e acontecer. É tá. bem interessante, Eu vou mas fazer. quando é para mim, fica complicado. Muito obrigado por compartilhar, irmã Leda. Eu vou seguir aqui. Nós vamos chegar a algumas conclusões bem interessantes sobre a estrutura da revelação. E nós vamos entender o que é e o que não é revelação, e porque existem muitas confusões relacionadas a este assunto também. Então é importante a gente entender para a gente não, de alguma forma, ser enganado, né? Então, continuando aqui, o que que nós precisamos entender aqui, nosso objetivo de hoje, né, na nossa aula? Dentre esses objetivos, a gente tem aqui como objetivo principal compreender o que é revelação pessoal e como ela se manifesta em nossa vida. Então, a gente tem esse objetivo e essa busca nesse dia, tá? Em segundo momento, identificar os princípios para a revelação, e como aplicá-los para fortalecer sua conexão com Deus. E em terceiro, reconhecer Jesus Cristo como o centro de toda a revelação e como ele nos guia através do Espírito Santo. Então, irmãos e irmãs, é importante a gente ter essa compreensão de que a revelação ela é para beneficiar a nossa vida individual, pessoal, e sempre com foco de nos aproximar de Cristo e do seu Evangelho. É importante a gente ter esse entendimento. E aí a gente avança aqui para a gente poder compreender um pouquinho mais. Então, durante a nossa vida, a gente tem várias decisões importantes, né? Então, decisões importantes como devo estudar, o que devo estudar, devo ir morar em tal determinado lugar, com quem devo me casar, devo investir na carreira profissional X, Y, é, e outros assuntos diversos, né? A gente sempre tem coisas que a gente precisa decidir. E aí,
sempre tem um questionamento, né? Como que a gente busca a ajuda de Deus para enfrentar escolhas cruciais na nossa vida? E aí eu queria fazer trazer um entendimento para a gente poder ter uma compreensão. Deus, ele quer que a gente seja altruísta. Ele deseja que a gente seja ativo, que a gente tome as nossas próprias escolhas. Então, muitas vezes as pessoas confundem isso e pensam que todas as coisas Deus precisa validar ou Deus precisa dizer o que nós precisamos fazer. Então, já existe um contexto de pessoas falar bem assim: se Deus falar para mim virar para a direita, eu viro, se Deus falar para que eu viro para a esquerda, eu vou virar. Isso é interessante, bacana. Só que Deus já nos deu a capacidade de nós escolhermos entre o certo e o errado. E Ele quer que a gente faça muitas obras de nossa própria liberdade de escolha. Então, a gente precisa também ter um entendimento de que não é conveniente que em todas as coisas Deus nos mande fazer. Só que existem muitas coisas importantes na nossa vida que ele quer participar, que ele quer nos ajudar a escolher o melhor caminho. Então a gente precisa entender isso para que a gente também não fique, como que eu posso dizer isso de uma forma gentil? Que a gente não fique num certo ponto tendo Deus, as revelações como uma desculpa ou um- uma interrupção para a gente seguir a nossa vida. Ao mesmo tempo, nós não devemos fazer escolhas importantes sem envolver ele no processo. Eu espero que isso esteja ficando claro. Então, é importante a gente entender que as revelações elas são cruciais para a nossa vida, e principalmente quando a gente envolve o Senhor. Um exemplo que eu gosto muito, acredito que todos vocês conhecem a experiência do irmão de Jared, aqueles que são membros novos, mas o livro de Mórmon tem uma experiência onde trata a, de um povo que era fiel a Deus, e eles precisavam de receber ajuda para poder atravessar as águas, né, do mar e vir aqui para o continente americano. E o Senhor falava com um desses homens, que era o irmão de Jared, e algo interessante nessa experiência é que a parte que Jared não tinha capacidade de fazer, Deus falou. Isso tem muito a ver com a parte do Barcos, onde eles tinham desafios para poder respirar, ter ar para respirar. Aí o Senhor foi lá e falou: ó, você faz um corte aqui, faz um corte ali, quando as águas estiverem por cima, vocês vão abrir a outra parte e assim por diante. Já o irmão Jared não tinha essa capacidade, não tinha esse entendimento. Mas a parte da iluminação, o irmão Jared tinha capacidade de resolver aquele problema. E até que ele foi, ele coletou as 16 pedras e pediu ao Senhor para poder tocar para que tivesse luz. Então vamos perceber bem isso. Existem coisas em nossas vidas que eu tenho capacidade de decidir, que eu tenho capacidade de fazer e escolher, levando em consideração o que eu tenho de experiência, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estou sentindo. E existem questões que eu preciso envolver o Senhor, para que Ele possa nos guiar, nos direcionar e nos ajudar a entender os melhores caminhos. Então, acredito que a gente tem que ter um equilíbrio. A gente não pode ser tão radical a ponto de, peraí, eu tenho que ir no mercado. Deixa eu abrir aqui o livro de Mórmon. Se tiver uma escritura positiva, eu vou no mercado. Agora, se falar alguma coisa aqui difícil, de guerra, de morte, eu não vou no mercado, não. Eu vou ficar com fome hoje, mas não vou no mercado porque o Senhor falou para mim não ir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não tornar algo que é nossa responsabilidade e atrelar ela a Deus e não envolver Deus em decisões importantes que nós deveríamos envolvê-lo. Por exemplo, o que hoje eu preciso fazer e melhorar na minha vida como pessoa? Qual é o comportamento, o hábito que eu preciso abandonar, Senhor? Que eu deveria trabalhar para poder ser uma pessoa melhor e ter a chance de voltar à sua presença. Deus, ele quer contar para a gente qual seria esse desafio que a gente precisa melhorar e mudar. Mas às vezes a gente não faz essa pergunta para ele. A gente não deixa ele participar dessa decisão ou dessa informação na nossa vida. Então, é importante a gente ter esse senso e ter essa compreensão, tá bom? Irmão Tiago, Opa, a irmã Juliana, ela levantou o dedo no chat. Eu acho que ela queria falar. oi, irmã Juliana, fica à vontade, irmã. Oi, boa noite. Boa noite. Para mim, a revelação pessoal é um direcionamento para a minha vida, mesmo também para a vida da minha família. Não tem como eu progredir no Evangelho sem revelação pessoal. Obrigado, irmã Juliana.
Tem. Eu não entendi o que ela falou. Alguém pode repetir? Se eu entendi bem, ela está falando sobre que revelação pessoal, ela tem esse recurso para poder guiar ela e a família dela. Sem isso, eles não conseguiriam avançar. Se eu entendi certo, irmã Juliana, se eu não entendi certo, você pode ajustar. Correto, não tem como eu ter direcionamento na minha vida sem revelação pessoal. Não tem como eu progredir no evangelho, no conhecimento que o Senhor está me dando, sem revelação pessoal. Isso aí. Isso mesmo, então, irmã, entendemos certo. Muito bom. Continuando aqui, eu gostaria agora de trazer aqui um entendimento sobre o que é a revelação pessoal, e aí é importante a gente entender algumas formas como isso acontece. A revelação pessoal é a comunicação direta de Deus com seus filhos, e ela pode vir de diversas formas. Então, a mais comum e a mais usual é por meio de pensamentos e sentimentos. São ideias claras e pacificadoras que fluem para a mente e o coração. Então, existe uma escritura. Acho que vocês, acredito que vocês conhecem. Vocês continuam vendo minha tela aí? Estou em Doutrina e Convênios agora. 8. Sim, sim, continue. Sim? Beleza. Aqui em Doutrina e Convênios 8 existe uma escritura muito famosa, conhecida, onde o Senhor revela ao profeta Joseph sobre a maneira como ele fala com seus filhos por meio do Espírito Santo. E ele diz, ó, sim, eis que te falarei em tua mente e em teu coração pelo Espírito Santo que virá sobre ti e que habitará em teu coração. Então, vamos entender. Mente e coração. Ele está falando sobre pensamentos e sobre sentimentos. Então a gente precisa estar muito atento sobre o que nós estamos pensando e o que nós estamos sentindo. Essa é a forma mais usual e muito comum que o Senhor fala conosco. O nosso desafio é que a gente vive num mundo muito barulhento e conturbado. A gente tem muitos estímulos. A gente tem estímulos no celular, estímulos na rua, estímulos no dia a dia, várias preocupações. E como o Senhor fala por meio do Espírito Santo, que é uma voz mansa e delicada, muitas vezes em nossa mente, nosso coração, às vezes a gente não percebe ou não está atento a perceber essas influências do Espírito. Então, o convite que eu faço a todos é que a gente possa prestar mais atenção naquilo que a gente está pensando e naquilo que a gente está sentindo. Existe uma prática que eu gosto muito, eu tenho um bloquinho de notas no celular mesmo, que muitas vezes eu estou numa situação, num ambiente, e vem um sentimento ou um pensamento na minha cabeça. Então eu já corro lá para não esquecer e já anoto, ó, preciso fazer isso, 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 preciso ligar para a pessoa tal, preciso enviar uma mensagem para o irmãozinho tal, preciso mudar isso aqui com os meus filhos. Então são situações, são inspirações que a gente acaba tendo que o Senhor usa esse método, né? Ele fala nossa mente, nosso coração para trazer aquela informação. E aí, eu não lembro o nome da irmã, mas ela falou o seguinte, logo que a gente começou aqui a conversa, como que eu vou saber se é algo da minha mente ou é algo que o Senhor está falando para mim, né? Foi irmã Como que eu... Luciene. Foi, irmã Luciene, foi uma pergunta excelente. Eu acho que muita gente tem esse desafio. Como eu vou saber se é algo que eu estou realmente sentindo de Deus e pensar, esse pensamento vem de Deus ou é a minha vontade mesmo? Eu não vou ter uma resposta assim exata, né? Tipo, ó, o método é esse. Você olha para X, Y e deu o resultado. Mas existem algumas maneiras de a gente ter essa percepção. Geralmente, nós temos muita vontade de muitas coisas. E muitas vezes essa vontade fala maior do que a vontade de Deus. O que a gente precisa, assim, para a irmã Luciene e para os demais, né? Prestar atenção sobre o sentimento que vem com esses pensamentos. Muitas vezes, quando não é do Senhor, a gente sente uma angústia, ou sente algum tipo de desconforto no sentido de os pensamentos não se concentram naquilo, a gente fica tendo várias outras ideias e pensamentos. Quando a revelação vem de Deus, geralmente é uma coisa que se remete à paz e uma tranquilidade, a gente sente uma confirmação. E não faz, e é uma coisa assim que eu não consigo passar para você. Ou alguém, o irmão Marcos passa para outra pessoa. É algo que você tem que aprender por si mesmo, como que o Senhor fala contigo. E isso é treinável. Então, uma coisa que a gente pode perceber é provocar até mesmo o Senhor. Senhor,
eu estou sentindo que eu devo fazer isso, aquilo. Isso realmente é o que o Senhor deseja para mim? Me dê o sentimento, me dê a paz que eu preciso sentir, um conforto, uma segurança para poder seguir nisso. Recentemente, uma experiência pessoal, eu e minha esposa, nós estávamos com muita vontade de mudar de estado, né? Ir para outro local, né? Ter uma outra experiência. A gente queria muito isso. E nós nós oramos, buscamos ao Senhor, e até numa viagem nossa ao tempo, nós colocamos isso para o Senhor nos ajudar. E quando nós começamos, a gente foi até conhecer uma cidade, fomos olhar locais, escola e tudo mais, só que a gente não sentiu paz. A gente estava muito interessado, a gente queria muito encontrar motivos, mas o Senhor não confirmou em nosso coração. E aí, quando nós falamos sobre continuar onde nós estamos, o Senhor deu aquela paz, aquela tranquilidade, mesmo que o nosso interesse pessoal não era aquele. Então, essa é uma questão muito que a gente precisa perceber e entender. E aí, ao perceber e entender, a gente vai conseguir conduzir a nossa vida. A irmã Leda levantou a mão. Irmã Leda, fica à vontade. Irmã Leda, Tiago, eu posso falar depois? pode ser, irmã. Acho que não sei se a irmã Leda tá conseguindo. Irmã, se Leda estiver falando, tá no mudo, tá? A gente não tá te ouvindo. É, tem que ligar o microfone, irmã. Tá ouvindo agora? Agora sim, irmã, fique à Sim. vontade. Obrigado. Irmão, e quando você ora, você pergunta e só há completamente o silêncio. O que eu posso melhorar para que esse silêncio seja mais claro e mais revelado para mim, a pessoa? É Porque eu vou uma... contar uma experiência aqui sobre isso. Uma vez eu estava no WhatsApp e eu baixei a foto da irmã, eu olhei para a irmã e falei para minha irmã, digo, olha, essa irmã está com problema, viu? Ela está com um problema muito sério. Então, passou-se uns dias e minha irmã, quando chegou, disse, como é que você soube que a irmã estava com problema? E a irmã estava com um problema muito sério. Então, através da foto dela, eu consegui ver isso. Agora, quando é para mim, é um silêncio. O que você tem que ter em mente, irmã Leda, é importante, é um assunto delicado a gente até falar, e eu escolhi esse assunto porque ele é realmente importante a gente entender. A revelação ela tem que ter um benefício para a nossa vida, e a gente falando na primeira pessoa, tá? Isso é importante. Às vezes o silêncio ele não significa que Deus não está interessado ou que ele não está disposto a falar com você, mas significa que de alguma forma você tem que entender a sua vontade e sintonizar com ele. Ele está aberto para você dialogar e conversar nas suas orações e expor sua vontade e desejo. Agora, é importante, eu vou chegar mais à frente e falar sobre isso. Deus, ele não manda recado. Se ele tem alguma coisa para falar com você, ele vai falar com você. Então, existe uma prática muito disseminada em muitas religiões cristãs de que uma pessoa recebe revelação para uma outra ou determinada pessoa. E o Senhor já disse, né? O nome é revelação pessoal. Ela tem que ser uma revelação para a sua vida, para que te direcione e te oriente. No entanto, você pode receber uma revelação, por exemplo, recentemente eu tive um sentimento ao orar de ligar para o irmão e saber como ele estava, o irmão aqui da minha ala. Eu liguei para ele, nós conversamos, ele se sentiu muito feliz por eu ter ligado para ele. Então, por meio de uma revelação de Deus, eu consegui ajudar uma pessoa conversando com ela, apenas conversando com ela. Diferente, às vezes, de eu ter um sentimento, um pensamento, um sonho, não importa, de que o irmãozinho João ele tem que trocar de profissão, que eu senti que ele tem que trocar de profissão. Isso não cabe a mim, não está na minha mordomia da minha revelação. Isso ele precisa saber por ele mesmo. Irmão Marcos, eu só estou vendo a sua mãozinha aqui, não sei se mais gente está levantando. É, Eu ia falar eu antes. gostaria de contar Ah, eu pulei a irmãzinha, desculpa. Acho que a irmã. Mércia.
Isso, Márcia. Oh, desculpa, irmã Márcia. Eu estou Irmão, acostumando a falar Marcinha, é estranho falar Márcia, mas tudo bem. Pela irmão sua, eu mudei meu nome. Marcos, se você puder esperar um pouquinho, só para a irmã Márcia falar e depois você já fala a sua Espero sim, experiência, tá bom? espero sim. Desculpa. Irmã Márcia. Eu vou falar uma coisa rápida, de acordo com o que você falou, mas não é esse assunto que eu vou falar. O assunto eu vou falar depois, tá bom? E Então, quando você é muito próximo a uma pessoa, agora eu queria que você me explicasse isso para mim. E você sente, e você chora muito, e você liga para o seu ex-bispo da primária, que sabe disso, de você sentir, e tem mais duas pessoas que sabem disso, de você sentir. Eu já senti algo sobre a minha tia. Vai acontecer alguma coisa com alguém. E eu ficava mal, eu chorava, eu sonhava, e eu ligava para o bispo Maciel, bispo, eu não estou louca, mas vai acontecer alguma coisa com alguém próximo. E passou um tempo, minha tia faleceu. Depois teve de novo, minha tia está com câncer de útero. Então eu queria saber sobre isso. Por que que eu sinto algo tão forte com pessoas muito próximas de mim? E quando eu sinto isso, eu começo a chorar, dá uma coisa aqui, e eu não gosto de sentir isso. uhum. Irmã Mas Márcia, não é esse assunto que eu quero falar. O assunto eu vou tá. falar já. É Não, que eu só. aproveitei o que você falou. Aham. É, é normal a gente ter proximidade com pessoas e nós acabamos sentindo, né? Isso faz parte da nossa experiência humana. Eu não vou dizer para você que é certo nem errado, acho que é uma questão de sentimento, é uma questão de proximidade. O que a gente precisa entender para não confundir é que a revelação ela tem o objetivo de ajudar e guiar e orientar a nossa vida. Isso é importante, né? Mas muitas vezes nós vamos ter mesmo um sentimento ali, uma questão que envolve. É muito o Senhor nos dando direcionamento e também para a gente poder ter empatia. O que é importante nessa experiência que você falou, irmã Márcia, é não só, eu sou bem informado, eu sei o que vai acontecer com as pessoas ao meu redor, mas o que que você pode fazer para servir e ajudar as pessoas que são ao seu redor passando por esses desafios? Acho que essa é a grande questão, não é eu ter a informação primeiro, mas é o que que eu faço com essa informação para ajudar e abençoar a vida das pessoas. Então, é algo que a gente precisa talvez ter isso em mente, porque o Deus ele não está em busca de informar as pessoas por informar. Ele quer que a gente, com essas informações, a gente faça o bem, né? Mas pode falar a outra questão aí que a senhora Eu tenho... finalizou. Pode falar, irmã. Tiago, eu ia numa atividade e eu começou a dar tudo errado. Desde a hora que eu saí de casa. Eu queria saber como explica isso. Eu saí de casa, já perdi o ônibus. Eu saí de casa, já deu errado outra coisa. Eu cheguei em tal lugar, deu errado. Aí eu cheguei em outro lugar, eu perdi o Uber. BlaBlaCar. Depois eu perdi o outro BlaBlaCar. Aí eu estive no lugar, não foi uma situação confortante. Na hora de voltar, deu tudo errado também. E eu senti em casa que não era para ir nessa atividade. Como explica isso? Só para encerrar, não vou falar mais. Tá, a gente pode E eu olhar. voltei muito chateada, porque eu senti que não devia ter ido. Tá. Irmã, eu vou responder de duas formas, e essa resposta de duas formas talvez não te agrade, porque eu vou te dar duas opções, tá bom? A primeira delas é o seguinte: coisas ruins acontecem. Então, pode ser que não era para você ir, pode ser, mas coisas ruins acontecem. Então, por exemplo, eu vou usar o exemplo de Nefe com seus irmãos buscando as placas de latão. O cara roubou eles, mandou soldados para matar eles. Os irmãos dele bateu neles na caverna. Depois, um monte de coisa aconteceu. Imagina, né? Falou assim: Ixi, isso é um sinal. Esse é um sinal que eu não devo ir atrás dessas placas. Ele poderia muito bem falar isso. Mas o senhor queria que ele vencesse aquele desafio. Então, se a gente for olhar para o cenário, significa que você tem que ser persistente e vencer. Também tem um outro cenário. Pode ser que você, tipo assim, essas coisas vão acontecendo e você fala: Ixi, acho que é melhor ficar no meu cantinho. E tá tudo bem. Então, assim. O que eu poderia te falar nessa situação, que eu não tenho a resposta certa, já estou adiantando isso, é que Deus ele está muito interessado em cuidar da gente. Então, independente às vezes das nossas escolhas e as coisas que vão acontecendo, ele quer cuidar.
Só que tem coisas que são inerentes, faz parte do plano. Então, tem pessoas hoje que saíram de casa que não vão voltar. Não porque Deus não gostou delas ou que Deus não ouviu as suas orações, porque faz parte do plano. Tem pessoas hoje que estão voltando e que não têm o ambiente que gostaria. Mas faz parte, não é influência, porque às vezes a gente acha que tudo é Deus, no sentido assim, todas as coisas acontecem porque Deus tá marcação comigo, ele está me privilegiando. Tem coisa também que acontece que faz parte da vida, faz parte do plano do Senhor. E pelo que eu entendi das situações, tem muitas coisas que envolvem outras pessoas. Então, são pessoas, são comportamentos, são decisões, são escolhas. É que nem a esposa que sofre abuso no casamento ou apanha, né, do esposo. Ah, é porque Deus quer mesmo me provar, Deus quer que eu Não. seja uma pessoa melhor. Não, não é isso, né? Aí pode ser que uma outra pense, não, isso aqui é um sinal que eu tenho que buscar outra vida, outra coisa. Então, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não atribuir a Deus algo que faz parte do pacote da vida, sabe? Tá dentro do projeto mesmo de viver nessa terra, tá bom? Obrigada. De nada, irmão. Agora é o irmãozinho que eu acabei impedindo ele de falar. Pronto. Em torno de 2009, 2010, eu não lembro exatamente quando foi, falando um pouquinho da pergunta de Irmã Leda, né? Ou alguém, na conferência, alguém discursou sobre revelação, e tem uma coisa que eu aprendi que eu nunca mais esqueci, né? É que quando você quer uma revelação do Senhor, quando você vai orar, você tem que ser específico no que você quer, né? Então, eu tive uma experiência, eu estava na faculdade e precisava entregar um trabalho para concluir o período. E eu não estava achando o pendrive de jeito nenhum, onde estava esse trabalho. E aí eu mexi em tudo e procurei na bolsa, procurei em todos os lugares e não encontrei. E aí eu falei, não, o senhor tem que me ajudar nessa. Então eu me ajoelhei e falei, senhor, eu tenho esse pendrive e tenho um trabalho nele, eu preciso entregar ele hoje. E eu não estou achando ele. Então me mostre onde esse pendrive está. Na hora que eu terminei a oração, minha mente se iluminou e eu vi minha mão colocando o pendrive no bolso de uma camisa verde. Quando eu fui na camisa, que eu botei a mão no bolso, estava lá o pendrive. Então, nós temos que ser específicos, né? Nós temos que ser bem específicos quando nós queremos uma revelação do Senhor. Que aí o Senhor vai nos dar revelação especificamente sobre aquilo. Excelente. Isso acontece comigo direto, irmão. O Senhor dando assim, parece nas mínimas coisas, né? Às vezes a gente fala sobre revelação, a gente acha que vai ser uma primeira visão que nem Joseph, ou que os céus vão se abrir, vão contar um mistério aí que ninguém sabe. Mas são nas pequenas coisas que o Senhor vai se manifestando. Irmã Débora. Boa noite a todos. Então, eu tenho também, né, como os irmãos também, muitas experiências com revelação com o Espírito Santo, assim que a gente sente, né, que foi uma revelação, inspiração. Como eu contei, aí no chat, de uma das vezes foi que eu já fui livrada quando eu saí do trabalho e de longe eu senti que eu tinha que olhar para trás, que alguém estava vindo no outro quarteirão atrás de mim e realmente eu fiquei até duvidando na hora, né? Mas eu vi que o indivíduo estava olhando muito para mim, por exemplo, e aí eu, para tirar a prova, eu atravessei, fui para o outro lado da avenida, a pessoa foi também, depois eu voltei de novo, a pessoa voltou. Então, eu vi que realmente, né? Eu pensei, nossa, será? Como o Senhor nos dá o poder de saber o pensamento de outra pessoa, né? Que está pensando em fazer alguma coisa. Então, depois de muito, eu andei o quarteirão e desviei para a esquerda quando ele estava na direita, e aí ele viu que eu percebi, né? E já desistiu, voltou. Então, assim, isso foi uma das revelações de livramento, né? E muitas outras também, como o irmão falou também, sobre achar coisas, muitas vezes também
E essa foi mais especial que eu achei das vezes que eu tive revelação, porque foi assim que eu entrei na igreja, né? E eu fiquei achando incrível isso, porque eu só tinha 11 anos, né? E a minha mãe fazia unha também, além de trabalhar fora. Ela era secretária em manicure, mas aí ela ia fazer unha de um cliente e tinha perdido totalmente a tesoura e o alicate de unha, né? E a gente procurou na casa toda, não achou, e a cliente já estava quase indo embora. E aí, de repente, foi a mesma coisa que aconteceu com o irmão. Algo me veio na minha mente, assim, sabe? E se você for lá no guarda-roupa e colocar a mão, assim, onde tem os panos de prato dobrados, e embaixo você sentir um ferro e saber que era ali, né, o alicate. Nossa, eu não sei de onde veio essa ideia na minha cabeça, mas eu sei que foi o espírito, né? E aí eu disse, nossa, veio isso na minha cabeça, essa inspiração, eu vou lá e fazer. Nossa, do jeito que foi mostrado ali no guarda-roupa do meio, eu abri, levantei os panos de prato, coloquei a mão, foi tudo o que aconteceu. Eu contei para minha mãe, ela nem acreditou, ela, nossa, que legal. E ela pôde, né, chamar a cliente dela e fazer as unhas. Então, tipo assim, o Senhor nos dá revelação, tem um propósito, e também nos convence da verdade, né? Que Ele nos ama, que Ele quer nos ajudar nas pequenas coisas, nas grandes coisas também, no livramento que Ele nos dá. E como nós somos abençoados, né? Por termos esse dom. Mas muitas vezes a gente, às vezes, quer focar também sentimento, pensamento, algo que fica ali. Às vezes a gente acha que é revelação ou não, a gente fica em dúvida. Mas a revelação, ela é uma coisa bem certa, assim, né? Que traz paz e vem ao nosso coração, à nossa mente, assim, bem, bem específico também. Então, eu gostei muito desse exemplo do irmão e me lembrou esse do meu também. Que bacana, Débora. Obrigado por compartilhar, tá? Irmã Isabel? Irmão, deixa eu só, Isabel, enquanto você liga aí, eu só gostaria de pedir, pessoal, que nós fôssemos bem direto nos nossos pontos, porque o irmão ainda tem uma apresentação e daqui a pouquinho a gente vai dar 10 horas, né? Que nós fôssemos direto ao nosso ponto, que fôssemos um pouquinho mais curtinho nas nossas falas, só para dar oportunidade para outras pessoas, o irmão de poder também apresentar a coisa que ele fez para a gente. Obrigada, pessoal. Irmã Isabel. Boa noite. Boa Boa noite. noite. O senhor está mais no Evangelho Perspectivo? Estou um pouco Me ouviu? estou um pouco rebelde, mano. Tem um tempo que eu não consigo participar, mas estou lá. Ah, tá, que bom. Eu amo as suas mensagens. Eu faço isso, o irmão Marcos comentou, eu faço isso com o meu neto, com as minhas filhas, sempre fiz. Quer alguma coisa, perder alguma coisa, ora para o Pai Celestial que você vai achar. E eu também pratico isso. E a gente aqui falando, o senhor falando, aí eu fiquei em dúvida. Eu já tive algumas revelações em sonho, né? Já tive no templo, lendo uma escritura, ele me consolou com aquela escritura e estudando as escrituras e de várias formas. Mas teve, agora falando, e até hoje eu compartilhei com os jovens no debate do Bem Segue, uma situação que aconteceu comigo. Aí eu gostaria de saber se é revelação ou se é o Espírito Santo, sei lá, como posso diferenciar um do outro. Meu ex-marido entrou no APAE, minha filha também, e eles demoraram. Aí eu fui, eu falei, não posso esperar, vou entrar também. E deixei a bicicleta lá, só que aí veio, né, o sussurro falando assim, não entra, não deixa a bicicleta aí, né? E aí eu falei assim, é rapidinho, né, não vou demorar. Eu fui. E aí eu saí, quando saí tinha só uma bicicleta, a minha, que nem minha era emprestada, levaram embora. E aí eu sei que o Senhor teve muita misericórdia de mim, que eu saí de Mongaguá até aqui para a igreja, que eu morei para a igreja, eu e minha filha orando. Meu ex-marido foi para um lado, ver se conseguia achar para lá para Mongaguá.
E achei aqui do lado de casa, né? Uma pessoa que roubou veio vender aqui do lado de casa. E aí eu pergunto, isso que eu tive foi o Espírito Santo. E as outras, como no sonho, as escrituras, esses dias mesmo eu estava estudando aqui nesse cantinho, e aí o Senhor falou, eu tive o sentimento de essa casa precisa mais de oração e mais jejum. Um discurso do Elder Holland que eu estava lendo, e o sentimento que eu tive, que na minha casa, né? Então eu gostaria de saber mais sobre a diferença de Espírito Santo e a revelação. Se eu pôde entender as minhas. Sim, sim, mano. Basicamente, o Espírito Santo é o meio, né? É o meio pelo qual a revelação chega para nós. Então, o processo de revelação só funciona porque o Espírito Santo vem e fala para nós, na nossa mente e em nosso coração. Muitas vezes a gente recebe essas inspirações mesmo, sentimentos de faz isso, não faz aquilo, ó, volta que deixou alguma coisa ligada em casa. Olha só, tem fulano de tal, tá precisando de uma ajuda. Vai lá e passa na casa dela e ajuda ela. Aí a pessoa fala, nossa, eu tava mesmo precisando de ajuda, não tava conseguindo fazer nada, que bom que você veio. Então, essas coisas é o Senhor, por meio do seu Espírito, nos ajudando a fazer as melhores escolhas e decisões da nossa vida. E tudo isso é possível por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que nos orienta, que nos guia, que nos dá a oportunidade da gente fazer isso. Então, assim, eu gostaria muito de responder para cada um de vocês o que é revelação e o que não é. Mas é uma coisa que cada um tem que perceber por si mesmo, sabe? Cada um tem que ter essa experiência com Deus e ter essa intimidade com Ele. Acho que foi o irmão Marcos que falou no início, intimidade com o Senhor. Então, essa intimidade, você ter essa sensibilidade, essa proximidade com Ele, as coisas vão ficando mais nítidas. É que nem quando você tem uma habilidade com um trabalho, né? Seja cozinhar, seja construir alguma coisa. Tem gente que não precisa, por exemplo, tem pessoas que para fazer um bolo tem que usar medição, olhar lá no a receita tudo certinho. Tem gente que vai no olho mesmo, vai lá, coloca tal, mas você não vai experimentar para ver se ficou bom, não, já está tudo certo, porque a pessoa ficou íntimo daquilo. Ela está habituada com aquele processo. A revelação, o objetivo é que a gente também tenha isso, que a gente fique tão frequente em receber revelação do Senhor, que isso vire uma coisa é, mais familiarizada, uma coisa mais comum para nós no sentido assim de ter facilidade de compreender, tá bom? Então, não sei se eu respondi aí dentro da sua compreensão, irmã Isabel, mas é muito nesse sentido, tá? Eu acho que o irmão Antônio estava com a mão levantada, não sei se ele continua. Está escutando aí, irmão? Agora sim, irmão, estou escutando você bem. Desculpa, estoy apañando con el celular aquí, Tudo tentando. bem? Yo quería dar mi opinión, escuchando lo que el hermano falou y escuchando las experiencias que algunas personas falaron, ¿eh? Mi opinión personal, vocês me corrigem se está certo ou não. Eu acho que há uma diferença entre revelação pessoal e inspiração. Sabemos que qualquer das duas coisas é uma benção que nosso Pai Celestial nos ha dado nesse tempo. Inspiração, um exemplo de inspiração do que eu entendi, lá que você, irmão, falou concernente o que iam a fazer com sua esposa. Foram inspirados a fazer uma coisa que iam a beneficiar, iam a proteger, iam a fazer uma coisa melhor para você. Um exemplo para mim de revelação pessoal seria um exemplo, né, que tem muita, a benção patriarcal, um exemplo. É uma bendição, uma revelação pessoal. Essa é, para mim, uma diferença. A diferença da revelação pessoal é uma situação que nos vai ajudar para a eternidade, é um propósito eterno. La inspiración la vamos a tener todo el mundo en cualquier momento, que nos va a ayudar para la gente se preparar más o menos para después tener nuestra revelación personal. ¿Por qué? Porque a veces la gente tiene que tener la inspiración y decir, tengo que hacer esto para me preparar para, un ejemplo, ir a la reunión sacramental. El Espíritu nos está preparando, nos está inspirando para la gente
nos preparar e fazer certas coisas que talvez não estamos bem, né, espiritualmente, para ir e renovar nos convênios, etc, etc. Aí, quando a gente faz isso, nos preparamos, que dia a dia fazemos isso, vamos a ter nossa revelação pessoal sempre, que é o prometido que Jesucristo até falou com os apóstolos, que quando ele se iria embora, iba a mandar el revelador, ¿no? Que sería el Espíritu Santo, que es el que va a hacer inspirar y revelar cosas personales o en grupo, como dicen. No sé si estoy cierto así mi definición. Irmão Antônio, você deu a aula para a gente aqui. Você conseguiu trazer aqui em poucos minutos o contexto de que, como as coisas realmente são. E é muito válida sua contribuição. Obrigado, irmão. Ah, eu vou avançando aqui. A gente tem algumas escrituras, não vou ler elas todas com vocês, mas são algumas escrituras que nos ensinam sobre a realidade e a importância de revelação pessoal. Uma delas eu já li, que é a Doutrina e Convênios 8.2. Existe a Moroni 10.5, muito conhecida. Mas eu gostaria de explicar para vocês algo que a gente precisa buscar por revelação, a gente precisa buscar saber a vontade de Deus para nós. Um exemplo que eu gosto muito mesmo é a experiência de Nefe, né, lá em primeiro Nefe. É, não sei se todos se lembram, mas logo no início do livro de Mórmon, o profeta Leí, ele teve um sonho, uma visão, ele viu uma árvore, viu barra de ferro, viu um edifício espaçoso, viu uma multidão de pessoas. Então, esse aí é conhecido como o sonho de Leí. Acho que todos vocês já ouviram falar. E é algo interessantíssimo que depois que Leí, ele conta esse sonho para sua família, ele reúne sua família e conta esse sonho para eles, algumas pessoas tomaram algumas escolhas com essa informação. Lá, a mãe Lemuel, Sam, Saria, cada um foi tomando suas escolhas. Nefe, ele tomou uma decisão. E essa decisão eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Deixa eu ir aqui, o capítulo é o capítulo 11 de primeiro Nefe. E aí o contexto é o seguinte, olha só. Deixa eu voltar aqui, perdão. Estava no capítulo certo. Vocês estão vendo a minha tela? Estão, né? Sim, tá vendo? Beleza. Beleza, então. Então vamos lá. Depois que Leí tem a visão, Nefe, ele tem a oportunidade de questionar o Senhor sobre as coisas, né? E aí, olha só o que ele diz no versículo 1 do capítulo 11. Pois aconteceu que depois de haver eu desejado saber as coisas que meu pai tinha visto, então olha só, ele desejou ver o que o pai dele tinha visto, saber das coisas que meu pai tinha visto e acreditando que o Senhor teria poder de torná-las conhecidas a mim, enquanto estava eu sentado, e aí vem um processo muito importante da revelação, ponderando em meu coração. Fui arrebatado pelo Espírito do Senhor, sim, a uma montanha muito alta, que eu nunca vira e sobre a qual nunca havia posto os pés. Então, olha só o processo da revelação. Ele desejou saber aquilo que o pai dele tinha falado, e ele acreditava que o Senhor podia revelar a ele. E aí, ele fez um processo que convida muito à revelação, que é você ponderar, é você meditar sobre aquelas coisas. Então, você precisa criar você precisa criar um momento propício para a revelação. Então, dificilmente a gente vai estar atrás de um trio elétrico e o Senhor vai falar conosco. Então, o que que eu preciso, assim, compartilhar com vocês? Que a gente precisa, de alguma forma muito assertiva, criar situações e criar momentos oportunos para que o Senhor fale conosco. Então, a escritura aqui, ela continua e ela mostra referente a que Nefe teve a visão, ele viu Jesus Cristo, viu o nascimento dele, viu os últimos dias, mas isso só foi possível porque ele buscou ao Senhor.
Jesus Cristo é o centro da revelação. Então, toda a revelação verdadeira nos aproxima do Salvador e nos ensina sobre ele. Aí nós temos aqui uma escritura em João 14:26 que fala, né? O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo é o meio pelo qual nós recebemos a revelação. E lá, em terceiro Nef, quando Cristo visita aqui as Américas, o povo ficou um pouco tentando entender o que estava acontecendo após os cataclismas, terremotos, um monte de coisa aconteceu, e eles ouviram uma voz que parecia ter vindo do céu, e eles não conseguiam entender o que a voz dizia, mas quando eles prestaram atenção, eles aguçaram os ouvidos, eles compreenderam aquela voz e aquela voz penetrava ali até o âmago. Então, a gente precisa ter ah, uma sensibilidade nesse sentido para poder compreender o que o Senhor quer nos dizer. É importante, então, fica aí como uma lição, nós estamos, de certa forma, criando momentos oportunos para que Jesus Cristo seja o centro da nossa revelação por meio do Espírito Santo. Tá bom? E aí tem um processo aqui, princípios, né, para a gente poder receber a revelação. E aí eu gostaria de trazê-lo aqui em passos, né? Orar com fé. Então é interessante, o irmãozinho até falou, né? Ser específico, né? Orar com fé, ser específico, buscar o Senhor, sem duvidar, confiando que Ele vai nos responder. Às vezes pode parecer que os céus estão fechados e que o Senhor não está respondendo, mas as coisas não acontecem no nosso tempo ou na nossa vontade. É no tempo e na vontade do Senhor. Tem coisas que faz anos que eu busquei o Senhor e tenho buscado e eu ainda não recebi a minha resposta. Não significa que Deus não me ama ou que Ele não se importa. Significa que no momento oportuno Ele vai revelar a mim o que eu tenho questionado e perguntado a Ele. Então, isso é uma coisa importante de se dizer. Outra questão é relacionada ao estudar e ponderar. Não tem como nós coletarmos água de uma fonte vazia, de um poço vazio. Então, se eu não tenho um momento de estudo, de ponderação, eu não tenho um ambiente propício para receber a revelação. Então, é importante a gente ter um momento. Nós não estamos falando aqui de quantidade. Ah, eu estou lendo 5 capítulos por dia, 10 capítulos por dia. Nós estamos falando sobre qualidade. É ter um momento tranquilo, de paz, um lugar bom que você possa orar ao Senhor, estudar as Escrituras e ponderar. E depois que você faz o estudo, ou antes, fala, Senhor, o que que o Senhor quer me ensinar hoje? O que que o Senhor quer que eu entenda, que eu preciso entender e saber? O que que isso aqui está querendo me ajudar para direcionar a minha vida? E aí nós vamos fazer o passo 3, que é estar disposto a agir. Muitas vezes nós pedimos algo ao Senhor, mas nós não temos uma real intenção. Nós não temos assim tipo, se o senhor disser, eu vou seguir. Às vezes nós fazemos algumas perguntas, até queremos algumas respostas, mas a gente às vezes é teimoso e acabamos querendo fazer nossas próprias escolhas ou não agimos sobre aquilo que Deus tem nos falado. Então, o que que Deus tem falado para você hoje? O que que Ele está pedindo para você mudar, orientar e ajustar a sua vida que você não tem feito? Então, está na hora da gente agir, agir com fé, confiando que o Senhor, Ele vai cuidar da gente. E aí, existem alguns limites da revelação pessoal. E é sobre isso que eu queria falar, até que teve alguns comentários antes. A revelação pessoal é um dom precioso, mas possui limites importantes. Não substitui a revelação do profeta. Então, Deus ele estabeleceu um padrão. Quem recebe revelação para a igreja no mundo é o profeta da igreja. Os 12 apóstolos recebem orientação e revelação para a sua igreja. Na ala que nós participamos, frequentamos, existe um homem chamado por Deus, um bispo, que recebe revelação para aquela ala. A sociedade de socorro que você participa tem uma presidente que recebe revelação para aquela organização. Então, a gente precisa respeitar a hierarquia da revelação, onde cada um recebe de acordo com a sua mordomia. Por exemplo, um pai de família pode receber revelações e inspirações para a sua família, coisas que precisam ser ajustadas e ser feitas. Já uma mãe pode receber uma revelação de como pode ajudar e auxiliar os seus filhos. Então a gente precisa ter essa compreensão, tá bom? E a revelação, ela é sempre para o seu próprio âmbito.
Recebemos revelação para nós mesmos, nossa família e nossas responsabilidades específicas na igreja ou na vida, não para dirigir outros indivíduos ou toda a igreja. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha. Armadilhas como: o Senhor mandou te dizer, o Senhor quer que você faça isso. Lembrando que Deus, ele não manda recado. Se ele tem alguma coisa para falar com você, ele vai falar com você. Agora, você pode também não estar muito afim de ouvir ou não estar atento. É importante a gente entender que ele não vai pular essa etapa, né? A gente precisa estar muito é, entendido disso, tá? E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos de revelação profética. Então, eu tenho aqui três exemplos, né? A primeira visão, a de Joseph, em 1890, teve o presidente Ilford Duff, ele recebeu uma revelação para a igreja sobre encerrar a prática do casamento plural. Em 78, o presidente Spencer W. Kimball recebeu uma revelação sobre sacerdócio que deveria ser dado a todos os membros dignos da igreja, não especificamente a um grupo de homens. Então, esses são exemplos, né? Mais recentemente, a gente teve várias revelações. O presidente Nelson foi um que foi bombardeado de revelação para a igreja, alteração no programa de ensino, o tempo das reuniões, algumas orientações sobre os programas de crianças e jovens e assim por diante. E aí, para finalizar aqui, eu sou suspeito em falar, mas eu amo muito o presidente Nelson, tudo que ele, no tempo que ele serviu como membro como líder da igreja, ele trouxe para a gente. Mas ele fala o seguinte: em dias futuros não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação constante do Espírito Santo. Então, ele deixa bem claro, né, que nós precisamos estar atento a receber essas revelações e esses influxos do Espírito. Gostaria muito de incentivar cada um de vocês a terem um interesse genuíno em saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Eu fico triste às vezes quando eu ouço um testemunho de uma pessoa assim: quando eu fui missionário uma vez, o Espírito Santo me disse tal coisa. O certo, a gente deveria ter experiências espirituais todos os dias. Não fique também procurando uma experiência onde o céu se abre e um anjo desce e ministra a você. São em pequenas coisas que o poder da divindade se manifesta. Então, muitas vezes, é em pequenas coisinhas que a gente vai perceber na mão do Senhor, nos orientando, dizendo o que fazer. Mas Deus, ele está muito interessado em nos guiar e nos orientar. Lembrando que Deus também quer que a gente faça nossas escolhas e sejamos altruístas, que nós tenhamos a capacidade de agir por nós mesmos. Mas esse equilíbrio é importante para a gente poder seguir adiante, seguir em frente, tá? Mas, irmãos, era isso que eu preparei, né, para compartilhar com vocês. Espero que tenha sido algo que vocês puderam compreender e entender sobre essa magnitude. É um assunto que a gente tem que estudar muito, porque é muito complexo no sentido de entendimento, mas ao mesmo tempo cada um tem que ter o seu momento, o seu entendimento, sua compreensão. Nunca o meu jeito vai ser o jeito que a outra pessoa vai entender e compreender, mas é algo importante para a gente poder ter de entendimento, tá bom? Alguém gostaria de alguma dúvida, pergunta, algo que precisa ser mencionado? Muito bem. Irmão, deixa eu lhe fazer uma pergunta. É, primeiro, o senhor falou na nossa conversa que seria o mais tardar às 22h15, né? E nós já estamos em cima da marca dos 22h15. Nós somos abertos na questão do tempo, então só gostaria, antes da gente abrir, talvez, para perguntas, e eu gostaria de frisar que vamos focar nas perguntas, se a gente tiver dúvida sobre uma coisa X, e aí depois, se o irmão não puder continuar, a gente ainda vai continuar aqui, a gente ainda pode continuar nosso bate-papo, tá? É, é, mas o senhor teria mais uns 15 Sim, minutinhos? sim, Ou... posso. Muito bem, porque a priori seria até às 22h15, daí a nossa preocupação. A Luciane? Verdade, quando são coisas temporais. Não estou conseguindo escutar.
Eu tenho muita dificuldade quando o Senhor me dá inspirações de coisas temporais. Deu para ouvir? Deu sim, irmã. É uma questão de exercício mesmo, irmã. Não existe uma receita aqui que eu posso te dar, sabe? Faz isso, faz aquilo que você vai ter facilidade. O que eu posso dizer é, eu acredito que é aquilo que o Senhor ensina, né? De pouquinho a pouquinho, um pouco ali, um pouco aqui. Então a gente tem que buscar e se familiarizar. Agora, é interessante, irmã Luciane, você falar isso com o Senhor. Fala, Senhor, da forma como está vindo, eu não estou entendendo. Ajuda a entender, né? Facilita meu entendimento, me direciona. Então, assim, e você pode também usar um método que é muito familiar de apresentar para o Senhor a sua causa. Por exemplo, você pega e fala assim, Senhor, eu estou tentando, querendo fazer isso. O Senhor apoia, assina embaixo, está de acordo, porque essa talvez fique até mais fácil para você do que você tentando entender a vontade do Senhor genericamente. Então, o que que eu te sugeria é, apresenta para o Senhor o caso. Senhor, é esse aqui, ó, o meu sentimento é que eu devo fazer isso, toque meu coração, faz eu sentir, se eu sentir paz, é porque eu devo seguir. Se eu sentir tristeza, uma preocupação excessiva, uma angústia, é porque é algo que eu tenho que talvez dar um passo atrás. É o que eu te daria aí de orientação, irmã. Muito obrigada. Irmã Su. Irmã, eu tenho uma pergunta. Estudando sobre a aula do Vem Segue-me essa semana, eu comecei a ter um carinho muito maior por H do que talvez porque eu tenha aprofundado um pouquinho mais agora. E tem naquela hora que ela sai, né, com o filho dela, Ismael, e que o Senhor abre os olhos para ela poder ver o poço de água e tudo mais. E isso vai muito com a questão de coisas que estão ali e a gente não percebe, né? A primeira vez que ela fugiu, o anjo apareceu, pediu para ela voltar, né, tentar se reconciliar com Sara e tudo mais, aí vem a promessa. Eu fico pensando na vida de Agar nesse em todo esse intervalo, porque eu consigo percebê-la como uma mulher de bastante fé, né? E Sim, que estava sim. tentando fazer a vontade do Senhor, mas às vezes as respostas estão ali, mas a gente, alguma sugestão para que esse nosso olho espiritual abra e a gente consiga ver a água do poço? Sim, uma boa questionamento, irmã. Inclusive, eu conversei com a minha esposa sobre esse estudo Vem Segue. A gente foca muito em Abraão, Sara, Isaac, é, e eu, assim, eu aprendi esse ano mais propriamente dito, eu aprendi a admirar mais essa mulher, ao seu filho que é pai de uma geração enorme aí, muita gente é descendente de Ismael. Então, assim, o que que eu gostaria de dizer? E eu tenho essa mesma questão em minha vida, tá, irmã? É, eu acredito que a gente precisa estar mais interessado para que as coisas sejam reveladas a nós, sabe? Eu percebo que às vezes a gente vive uma vida tão acelerada, tão corrida, que às vezes a gente não se preocupa tanto de saber os mistérios de Deus para a nossa vida. Então, acredito que a gente precisa pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos do entendimento e a nossa clareza. Senhor, o que que eu não estou vendo aqui? Quais são as coisas que eu preciso entender? E às vezes não são coisas assim grandiosas no sentido assim, são coisas para o nosso desenvolvimento pessoal mesmo. Às vezes a gente tem algumas coisas que nos limitam, que nos impedem de progredir. Por exemplo, vou dar uns exemplos, tá? Às vezes a gente tem um hábito de falar das pessoas, às vezes a gente tem uma capacidade de murmurar muito, falar mal da liderança da igreja. Às vezes a gente não consegue ser otimista, a gente só fica pensando no pessimismo, só fala coisas ruins. Então, Deus, ele quer nos ajudar a tirar essa coisa ruim da nossa vida e ser uma pessoa melhor. Só que às vezes a gente não permite ou não pede ou não provoca ele nesse sentido. Então, assim, eu acredito que não precisa um anjo aparecer e olha aí o poço. Acredito que a gente tem que buscá-lo mais intencionalmente. Tipo, Senhor, 2026, né? O que que neste ano eu preciso ver, enxergar ao meu redor para mudar a direção da minha vida? Talvez não precise nem mudar totalmente a direção, é um ajuste de rota, sabe? Então, eu incentivaria as pessoas a provocar. Não sei se vocês lembram, no Velho Testamento, há uma experiência interessante sobre essa questão de visão, que é o servo de Eliseu.
que eles estão, tem todo um pessoal tá lá batalhando e muita gente para batalhar contra Israel. E ele fica, meu Senhor, estamos lascados. É muita gente, é muita gente. Eu falo, né, tem mais conosco do que contra nós, né? Tem muito mais conosco. E ele fala assim, Senhor, abre os olhos do moço para que ele possa ver. Eu acredito que Deus, ele quer muito que a gente tenha uma visão ampliada das coisas. Mas às vezes a gente não permite que isso aconteça porque a gente fica concentrado nos problemas da vida, nos desafios do dia a dia, nas coisas que são secundárias, sabe? Às vezes a gente está tão concentrado no influenciador lá que fez tal coisa, que separou de tal pessoa, é a coisinha, sabe, dessa terra, desse mundo, que a gente esquece de pensar nas coisas de Deus, nas coisas do mundo melhor. Então, o que eu recomendaria é que a gente tem que ter mais interesse, sim, ter mais intenção mesmo, sabe, de procurar ver essas coisas. E Deus gosta disso, sabe? Deus gosta de pessoas que buscam a Ele querendo saber dos mistérios dele. E Ele gosta de revelar também, sabe? Mas às vezes a gente não tem tanto interesse, não. A gente fica muito assim, se aparecer, apareceu, se não apareceu, não apareceu e tá tudo bem. Então, é assim, que eu gostaria muito que todos nós fôssemos mais interessados em conhecer a vontade de Deus para nós, tá bom? Não sei se eu respondi, meu Sul, mas é isso. Irmã Júlia, acho, não sei se a Luciene continua com a mão levantadinha, mas acho que Júlia agora está pedindo a palavra. Boa noite, Bispo Lima. Boa noite, Boa Surema. noite. Boa Boa noite a noite. todos. Eu quero aproveitar só esse gancho ali. Nossa, foi excelente, sabe? Então, a vontade de comentar é muito grande, mas eu vou pegar um pouquinho, eu queria contribuir um pouquinho também. Elder Richard Scott, ele falou exatamente isso, né? Muitas vezes nós vamos nos debater por um longo tempo. Então, assim, a revelação ela não é tão imediata como a gente pensa. Muitas vezes na minha vida eu vi, né, de forma espiritual, não com meus olhos físicos. Eu vi o Senhor sentado numa cadeira, tranquilo, calmo, ele olhando para mim, dizendo: Olha só como você está se debatendo, olha só como você está ansiosa, olha só como você está. Depois, quando passava toda aquela angústia, né? Porque eu converso muito com o Senhor, assim, sabe? Eu vejo ele vendo a minha situação ali e a coisa não desenrola, não se resolve, a revelação não vem. Depois, eu vejo o Senhor falando assim: minha filha, eu amo ver o teu esforço. Então, eu sou muito grata por isso. É isso que eu gostaria de contribuir. Gratidão pelo tempo. Obrigado, irmão. Obrigado, irmã Júlia. Ai, Alguém mais? e se não temos mais, a gente pode botar as considerações finais do irmão Tiago, que foi maravilhoso. Então, vou seguir aqui com as considerações finais. Irmãos e irmãs, assim, eu quero deixar meu testemunho como consideração final. Deus, ele é nosso Pai. Eu tenho uma certeza grandiosa que Ele se importa e se importa muito conosco. Ele, de todo o universo, de todas as suas criações, Ele conhece cada um individualmente. Ele conhece a gente pelo nome, sabe? Ele conhece nossos sentimentos, nossos anseios, nossas preocupações. Mesmo a gente sendo imperfeito, Ele nos ama perfeitamente. A nossa existência não começou quando nós nascemos e não vai terminar quando a gente morrer. Nós somos seres eternos e temos um destino eterno por causa de Cristo Jesus. Eu testifico para vocês que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Ele não é um Deus morto, ele está muito vivo. Ele está neste exato momento preparando as coisas para a segunda vinda dele. Eu não sei dizer o dia nem a hora, mas eu sei que está próximo. Eu acredito também que a segunda vinda ela acontece de duas maneiras assim para nós. Ou a literal, né? Cristo voltando, o céu se abrindo, seus anjos vindo e louvando o seu nome. Ou eu, ou vocês, de alguma forma, deixando essa vida, né? A gente aprende no livro de Mormon que esse tempo é o tempo para a gente se preparar para encontrar com o Senhor. Então, tem pessoas que no dia de hoje vão se encontrar com o Senhor. O seu tempo finalizou aqui na Terra. E tá tudo bem.
faz parte, é uma certeza que nós temos. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Ninguém quer sair dessa vida. Mesmo que ela seja problemática, seja desafio, mas ninguém quer. Mas um dia a gente vai se encontrar com o nosso Senhor. E a gente não sabe também o dia nem a hora. Então, o que que eu quero testificar? Que a gente possa dar o nosso melhor, que a gente possa oferecer o nosso melhor. Nós não vamos sair daqui perfeitos, estamos longe disso, mas pela graça de Cristo, pela sua misericórdia, pelo seu poder, nós vamos estar merecedores de sua misericórdia e ter, assim, a oportunidade de voltar a ver a face do nosso Pai. Irmãos e irmãs, eu confesso para vocês que eu tenho orado ao Senhor para que Ele possa voltar logo. Esse mundão, ele está muito decaído, tem muitas coisas ruins acontecendo, muita gente sofrendo, a gente às vezes não consegue ficar isento disso. Eu gostaria muito que ele voltasse. Se eu estou preparado para isso, não estou, tá? Confesso para vocês que dá um friozinho na barriga. Mas eu gostaria muito, muito de que a gente pudesse ter aquele 1000 anos de paz, onde o Senhor vai nos ajudar a entender outras coisas que a gente ainda não entende. Enquanto esse dia não chega, eu sinto muito feliz de fazer a obra dele, falar sobre ele, cuidar dos meus filhinhos, cuidar da minha esposa e servir o meu próximo, dentro das minhas capacidades e com as minhas limitações. Amo esse evangelho, amo Jesus Cristo, amo sua igreja, amo os ensinamentos, amo tudo isso. Para mim é uma bênção fazer parte desse reino, dessa terra, dessa igreja. E eu deixo esse testemunho com vocês, com meu amor, com essas palavras e com uma oração para que o Senhor cuide da gente e nos abençoe, para que a gente consiga suportar bem esses dias que estão por vir. Eu faço e deixo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmão, que mensagem Amém. maravilhosa. Que mensagem Amém. maravilhosa. Tenho certeza que muita gente aqui foi tocada, né? Que o senhor deixou assim muitos. Uma pergunta. É, teria como nós termos acesso ao PowerPoint Sim, eu mando para você no WhatsApp, irmão. para depois a gente colocar ali no grupo e compartilhar com as pessoas? Como um lembrete, o senhor estava falando de uma amiga que dizia assim: minha amiga, se a morte é descanso, eu quero viver cansado. Então, então, gente, muito, muito, muito obrigada de coração, tá? Obrigada pela participação de todo mundo, obrigada especial, irmão Tiago, que tão gentilmente se ofereceu, irmão, desde já, como nós somos pessoas bem folgadas, nós gostaríamos de estender o convite de novo para o senhor vir aqui em uma outra oportunidade e falar sobre um outro tópico, Conte né? comigo, só, Se eu só, puder. só marcar. Não fale assim que a gente já marca para domingo. Mas, enfim, gente, muito, muito obrigada. Só lembrando que domingo, quinta-feira a gente vai ter aula do Vem Segue-me. Eu não lembro agora o que é que a gente vai ter sábado, mas no próximo domingo, se eu não me engano, a gente vai ter o presidente Bruno, se eu não me engano, da estaca lá de Curitiba. Ele está voltando de novo. Se eu não me engano, é ele? É ele, Isabel? O Hércules. Oi? Dia 7 é o Hércules. 7 é o Hércules, gente, desculpa, é o Hércules. Dia 7 agora, e o outro é no dia 14, tá bom? Então, gente, muito obrigada. Para a gente terminar, a gente vai fazer uma oração. Ana, você pode fazer a última oração para a gente, e depois, gente, daqui a 1 hora, mais ou menos, 1 hora, 1 hora e meia, eu coloco, assim que a gente encerrar essa live, para eu poder converter o áudio, a gente vai colocar no YouTube, tá bom? Ana, por favor.